A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Eis quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma videoaula da nossa revista Betel Dominical, que é essa revista aqui. Desde já agradeço ao meu pastor Marcos Moreira, presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Ourinhos e região. E também a você, meu querido, minha querida, que tem me assistido, que tem me acompanhado. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família. A nossa lição é a lição de número 8, que traz como título Confiar no Senhor em todo o tempo. Esta lição está baseada no livro de Isaías, capítulo de número 37. Também vai se repetir no livro de 2 Reis, capítulo 19, e 2 Crônicas, capítulo de número 32, que vão falar sobre o rei Ezequias. Pois bem, quem foi Ezequias? Ezequias foi um rei extraordinário, talvez o terceiro melhor rei da nação. Ezequias quer dizer o Senhor, força suprema. E realmente a sua vida vai falar bem claro acerca disso. Ezequias, ele reinou entre o período de 726 até 697 antes de Cristo. Ficou conhecido como rei virtuoso, o 13º rei de Judá. E reinou por 29 anos, né? Ele começou a reinar com 25. Fez o que agradava aos olhos de Deus. Diferente de seu pai, o rei Acás. Né? Acás, ele levou todo o Judá a pecar. Ele construiu postes a Deus Azera para fazer o povo adorar, né, em cada esquina de Jerusalém. Ele fez também imagens de Baal de ferro. Ele adorou a esse Deus nos lugares altos, nos morros, debaixo das árvores. Então ele levou, o pai de Ezequias levou a ajudar a pecar contra o Senhor, a viver debaixo de um paganismo, debaixo da idolatria. E não só isso, né? Ele fez coisas terríveis. Ele sacrificou seus filhos a deuses pagãos. Então tudo que era ruim, tudo que Deus advertiu o povo a não fazer, Acás fez. Diferente de Ezequias. E isso nos faz entender que muitas vezes o contexto familiar que nós temos, né, a família da qual a gente veio, nem sempre ela foi uma família, né, que temia ao Senhor, que vivia debaixo da orientação do Senhor. Às vezes o seu pai, a sua mãe não tenha esse histórico, os seus avós. E isso não quer dizer que Deus não tenha propósito na tua vida. Aquela pessoa que se decide pelo Senhor, Deus reconta a história, Deus refaz a história da família. Então, se Deus ele chamou Ezequias debaixo de um contexto desse, Deus também chama qualquer um, independente do seio familiar a qual ele pertence. Deus reconta a história. Deus tem planos na sua vida, Deus vai reescrever a história da sua família através de você. Pois bem, qual era o contexto histórico da época? Para nós entendermos, Ezequias estava vivendo debaixo de uma situação de calamidade. Vocês sabem que Israel era composta por 12 tribos. 10 tribos, né? Que passou então, depois da divisão, 10 tribos representando a nação norte, que era Israel, capital Samaria, e as 2 tribos, Benjamim e Judá, que ficou conhecido como Reino do Sul, que tinha como capital Jerusalém. Então essas 2 nações, neste tempo, no tempo do rei Ezequias e de seu pai, elas tinham conflitos entre elas, eram irmãos, mas havia determinados conflitos, que chegou até um ponto, né, que o rei de Israel peca. Ele pede ajuda para o rei da Síria, Rezim, para lutar contra Judá, seu irmão. E, neste tempo, o rei ainda não era Ezequias, era seu pai Acás. Acás pede ajuda a Pul. E Pul, então, invade Israel e conquista, né, a nação de Israel. Toma Samaria. É claro que vai haver aí uma sequência de imperadores,
porque Pu ele vai invadir, e depois Salmaneser vai conquistar Samaria, depois Sargon vai anexar Israel para o império, né? Ele vai anexar Israel no império assírio. Neste tempo, quando Israel é anexada no império assírio, em Judá, quem está reinando é Ezequias. Ezequias está no seu 6º ano de reinado. Imagina Ezequias assistindo toda essa situação. Ele decide viver uma vida para o Senhor. E ele vai desfazendo tudo que o seu pai havia feito. Ele vai tirando os postes ídolos de adoração a Zera, ele desfaz, né, os altares pagãos a Baal, ele vai tirando toda a idolatria da nação de Israel. Ele reabre as portas do templo que seu pai havia fechado. Ele restitui o culto. Ele chama os sacerdotes e os levitas para que eles se purifiquem. E não só purificarem a si mesmos, mas também purificarem o templo. E foram muitos dias de purificação para que houvesse realmente o retorno à adoração. E da mesma maneira na nossa vida, precisamos ter um processo de limpeza. Se nós estávamos diante do Senhor, ou melhor, afastados do Senhor, e estamos diante do Senhor agora, precisamos ter esse processo de limpeza para que Deus possa receber a nossa adoração. Ezequias então conduz os sacerdotes e levitas, e principalmente os levitas, eles abraçam a causa e eles começam a fazer uma limpeza em todo o reino de Judá. Judá começa então a pensar em viver uma vida para o Senhor Deus, única e exclusivamente para Deus. E então Deus vai trazendo uma reforma para Judá através de Ezequias. E eles vão restituindo o culto. Decide então a celebrar a Páscoa. Ezequias dá ordem aos seus oficiais para espalharem cartas por toda Israel, não só Judá, mas por toda Israel, convidando o povo a adorar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no segundo mês do calendário judaico, para celebrar a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. E aí então vai havendo uma mudança radical. É claro que nem todos aceitaram. A Bíblia diz que alguns caçoaram do convite de Ezequias para a Páscoa, mas houve tribos que se arrependeram e foram para Jerusalém para adorar a Deus. Essa é a mensagem da palavra do Senhor. Nem todos vão aceitar, nem todos vão concordar, mas com certeza alguém há de receber a mensagem de Deus. Por isso é necessário que ela seja multiplicada, e essa mensagem pode ser multiplicada através da sua vida. Então houve-se uma reforma em Judá a partir do reino de Ezequias. É necessário que haja uma reforma na nossa vida, uma reforma na nossa família. Isso só vem quando a gente decide viver uma vida para Deus. Israel, se volta para Jerusalém mais uma vez. Judá está forte, está próspera. Deus vai trazendo prosperidade, porque a obediência a Deus traz isso, prosperidade verdadeira. E esse povo, então, passa a temer ao Senhor, o povo passa a se purificar. Os sacerdotes vão fazendo esse trabalho, outros sacerdotes que estavam distantes se achegam também. Há então uma reforma, um avivamento em Judá. E isso trouxe a preocupação dos inimigos. Vendo Judá prosperando, começou a iluminar, começou a chamar a atenção das outras nações. E assim também na nossa vida. Quando nós estamos diante dos caminhos do Senhor, quando nós estamos obedecendo a Ele, quando a nossa vida começa a prosperar, começa-se então a chamar a atenção de outros que na verdade, instrumentos do inimigo. Não estou falando propriamente dito de seres humanos, porque a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 6 e versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades e principados, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra seres humanos, carne e sangue, mas sim contra as forças espirituais que estão a nosso derredor, como está escrito, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
E se você se decide por Deus, se decide por Cristo, decide abandonar as coisas que ficaram para trás, como está escrito lá em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. Como o próprio apóstolo Paulo escreve, né, deixando-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus. Então quando você decide por Cristo, tenha certeza que você vai passar por situações difíceis que o próprio inimigo vão imprimir sobre a sua vida. Mas você precisa permanecer firme. Você precisa permanecer fiel a Deus. Quantas pessoas que começaram a seguir o caminho de Deus e vieram me dizer assim, ó, depois que eu decidi fazer o que era certo, as coisas parece que pioraram, parece que foram para trás. E eu dizia assim, é exatamente assim. Não pense que servir a Cristo vai ser mar de rosas, que não vai. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então nós passamos por situações, por quê? Porque nós estamos do lado oposto deste mundo que jaz no maligno. Mas tenha certeza que a palavra de Deus se cumpre na nossa vida, como está escrito, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então se você permanecer fiel, Deus estará com você e te dará a vitória. Como está escrito em Isaías capítulo 64, versículo 4, que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Esperar em Deus é confiar que Ele está no controle de tudo e que Ele nos dará a vitória. Pois bem, meus queridos, diante dessa reforma toda, diante dessa prosperidade que Judá estava vivendo, a palavra de Deus diz, então, que Senaqueribe, no ano 701 a.C., no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe invade Judá, cerca Judá, conquista todas as cidades muradas de Judá. E ele tem a intenção de assumir, né, a capital, a Jerusalém. Só que Jerusalém era uma cidade fortificada. Depois das reformas espirituais, religiosas que Ezequias fez, ele reforçou, né, os muros que estavam destruídos, ele construiu um muro à volta, né, daquele que já existia, ele construiu postes em cima dos muros para vigilância, né, ele mandou fabricar lanças, mandou fabricar escudos, instituiu oficiais para o exército, ele organizou Judá. Ele fez a parte que lhe cabia, mandou escavar, né, uma vala por baixo de Jerusalém para captar água da fonte de Siloé. Então, Ezequias ele fez coisas extraordinárias e até, né, a gente tem dentro de pesquisas, né, até mesmo encontraram ultimamente, né, na arqueologia o selo de Ezequias, né, as construções, as cavernas que ele abriu para transportar águas, né? Encontraram também o selo de Isaías. Então, essa história ela é verídica, de fato ela aconteceu. E Ezequias, então, ele faz toda essa mudança pensando em se defender. Senaqueribe já havia conquistado a cidade e estava em Laquis. E estava com o plano de invadir Jerusalém. Então, o que ele faz? Ele chama um oficial seu para levar uma mensagem. E lá ele para de frente da muralha, está lá as autoridades de Judá, que foram instituídas pelo rei Ezequias, né? Joá, Eliaquim, Sábina, que eram autoridades de Judá, e escutam a mensagem transmitida pelo oficial de Senaqueribe. E o que esse oficial diz? Diz, olha, o grande rei diz que vai invadir a cidade e não vai ser, estou parafraseando, não vai ser Ezequias que vão enganar vocês. E esse homem, ele começa a falar em hebraico, diz, olha, ele vai invadir, ele já conquistou várias cidades, vai relatando todas as cidades que haviam sido, conquistadas, inclusive Samaria, que era de Israel. Ele vai descrevendo as conquistas. É claro que não é as conquistas de Senaqueribe, mas dos imperadores, de seus pais. Ele vai usando essa estratégia para tentar intimidar Ezequias e o povo que estava lá. E ele vai falando em hebraico, não em aramaico, para que o povo entendesse, para o povo ficar apavorado.
E hoje não é diferente, o inimigo ele cria estratégias para deixar as pessoas em pânico, para deixar as pessoas apavoradas. Mas nós precisamos confiar no Senhor, como está escrito, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Mais do que nunca, precisamos confiar em Deus. Mais do que nunca, precisamos acreditar que Deus está no controle. Confie que o Senhor está no controle da tua vida. Ele vai abençoar a tua casa, Ele vai te dar o suprimento. Mas esteja firme, mantenha-se fiel, porque Ele dará a sua maravilhosa vitória. Então a Bíblia diz que Ezequias, ele recebeu a notícia de seus oficiais. Então, ele pediu para que os oficiais fossem até o profeta Isaías. Isaías, ele recebe a notícia dos 3 oficiais do rei e diz assim, olha, assim diz o Senhor, da mesma forma que Senaqueribe veio para Judá, ele vai voltar. E quando ele chegar lá na sua terra, ele vai ser morto. Essa foi a mensagem. Senaqueribe, ele continuou, tentando convencer o povo e Ezequias intimidando. Mas depois da mensagem do profeta Isaías, o povo passou a confiar nas palavras ainda mais de Ezequias, e Ezequias passou a confiar mais no Senhor. Então ele vai e pede para tapar todas as fontes externas das muralhas de Jerusalém. Ele vai estabelecendo pontos estratégicos, ele faz algumas coisas importantes em Jerusalém para se preparar, porque sabia que Deus estava do lado deles. Ainda nada havia acontecido, mas a fé de Ezequias havia mudado. E isso é o que Deus quer fazer também na minha e na sua vida. Confie na palavra de Deus. Acredite que Deus está no controle da sua vida. Creia que Deus traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Então, a Bíblia diz que Senaqueribe ele tem que interferir numa situação contra o rei do Egito. E ele sai um pouco de cena, mas depois volta, depois que ele resolveu a situação dele lá com o rei do Egito, ele volta e a Bíblia diz que ele agora escreve uma carta. E nessa carta ele faz toda a descrição, de uma forma categórica, de todos os reinos que eles já haviam conquistado, dos deuses que não puderam livrar. E ele coloca no final dessa carta dizendo, e não vai ser o Deus de Israel que poderá livrar Judá e Ezequias das mãos do grande rei assírio. E essa carta escrita de uma forma categórica, e até na arqueologia se encontrar o prisma de Senaqueribe com a descrição de todos os reinos que eles já haviam conquistado. Se você pesquisar isso, você vai ver o prisma de Senaqueribe, e nesse documento comprobatório, nessa descoberta arqueológica, não está escrito ali o reino de Jerusalém. Por quê? Porque ele não conseguiu conquistar, confirmando o que está escrito na palavra de Deus. Senaqueribe entrega esta carta através de seu oficial, que vai entregar para os 3 oficiais do reino de Judá. Eles pegam essa carta, entregam para Ezequias. Irmão, entrega para o Senhor aquilo que está te afrontando, aquilo que está te entristecendo. Minha querida, entrega na mão do Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. A palavra de Deus diz então que Ezequias pega a sua carta. Ele vai até o templo, ele coloca aos seus pés, ele dobra os seus joelhos, parece que vejo Ezequias orando, dizendo, Deus, olha isso aqui, Senhor, essa afronta não é para mim, não é para o teu povo, ele está afrontando a ti, ele está dizendo que não é o Deus de Israel, não é o Deus de Judá que vai livrar das mãos dele. E ali, irmãos, Ezequias ora, pede para Deus e clama ao Senhor.
E na mesma hora, quando Ezequias está orando, Deus fala com o profeta lá na sua casa, dizendo: vai entregar a mensagem para Ezequias e diga para ele o seguinte: todas as conquistas deste rei foram dadas por minha causa, fui eu que fiz com que ele conquistasse. Ele está se gabando agora, mas fui eu quem fiz ele ser conquistador de tudo isso que ele está dizendo. Mas assim diz o Senhor, ele não voltará, não terá sucesso no seu empreendimento, ele vai voltar para a sua terra e lá ele será morto. O meu povo será livre, será guardado, será protegido por mim. Querido irmão, Deus ainda tem os seus servos, Deus ainda tem o seu povo, Deus ainda tem a menina dos seus olhos, como diz no livro de Isaías. Isaías, o instrumento de Deus. Neste tempo, Isaías estava no 39º período de seu ministério profético. Isaías já tinha muita intimidade com Deus. Isaías sabia o que Deus estava falando e como Deus falava através da vida dele. Deus tem os seus servos que são instrumentos. Confie na palavra que vem do alto, que vem do céu. Porque quando a mensagem é de Deus, o nosso coração ferve, o nosso coração se alegra. Eu tenho certeza que você está me ouvindo, o seu coração está sendo aquecido pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, para confirmar esta palavra. Apresente a Deus a sua causa, coloca aos pés do Senhor, porque Deus, Ele é poderoso para fazer o milagre. Isaías, então, ele traz esta mensagem para o rei. E o rei recebe a orientação de Deus, de que ele não ia precisar lançar nenhuma flecha, não usar nenhum escudo. Somente eles iriam assistir o livramento de Deus. Senaqueribe, ele estava com 185.000 soldados, prontos e preparados para invadir Jerusalém. E Deus enviou um anjo. Só um anjo. Foi necessário somente um anjo. Deus mandou, porque Deus é poderoso. Deus é tremendo, Deus é grande. Deus é maravilhoso. Creia que o Senhor é grande. A palavra de Deus diz no Salmo de número 113 que ele se encurva para ver os moradores da terra. Ele mandou um anjo. E este anjo, não sei o que ele fez, mas provavelmente uma peste, uma enfermidade, que fez com que os 185 soldados de Senaqueribe caíssem mortos. Os que ficaram assistiram à morte. O que sobrou fugiu, voltaram para a Síria. Assim como Senaqueribe, do jeito que Deus falou, se cumpriu. Senaqueribe voltou pelo mesmo caminho que veio. E quando ele chegou lá na sua terra, ele entrou no templo. Depois de um tempo, ele entrou no templo do seu Deus e começou a adorar. E os seus próprios filhos, 2 filhos de Senaqueribe, foi e assassinou ele dentro da casa do Deus dele, como Deus havia dito que ele iria voltar e iria morrer. Eu não sei se você está entendendo, mas o que Deus está dizendo é que a palavra dele se cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não confirmaria, ou falaria ele, não confirmaria. Números 23, 19. Deus fala e Deus cumpre com a sua palavra. Confie na palavra do Senhor, confie nas promessas de Deus. Foi o que Deus disse para Jeremias no livro do próprio Jeremias, capítulo 1, versículo 6. Deus vela com a sua palavra para cumprir. Ele cumpre com a sua palavra na minha e na sua vida. Confie nele, acredite que ele vai fazer o milagre. Deus abençoou Ezequias. Ezequias recebeu o livramento de Deus, e se você continuar os capítulos 33 de 2 Crônicas, 20 de 2 Reis, 38 do livro de Isaías, vai haver ainda outros milagres na vida de Ezequias. O reino permaneceu firme, o reino de Judá, durante 115 anos.
Por quê? Porque um homem decidiu servir a Deus. Que o Senhor possa te usar para trazer este legado abençoado, este legado vindo do céu para a sua família, para a sua casa, para a sua igreja, para o seu lar. Que Deus possa falar com você através dessa palavra e fazer você entender que o melhor caminho é obedecer a palavra de Deus, é andar debaixo dos seus ensinamentos. Deus te abençoe, meu querido, que o Senhor continue te dando essa possibilidade, esse desejo de ouvir a palavra de Deus, que não é de todos. Que o Senhor possa fazer com que você permaneça assim, que essa palavra possa edificar a você. Compartilhe esse vídeo, multiplique ele. Se Deus falou no seu coração, que o Senhor possa falar no coração de outros também, para que eles também sejam edificados. Deus abençoe. Pastor Alexandre Pereira para mais essa aula e que você possa ser grandemente abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém!